Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje mais um bate-papo, porque sabe aquele dia que você não tá muito bem, que você fala assim, hoje eu vou desabafar um pouquinho, e muitas das vezes eu não tenho com quem conversar. Então, nada melhor do que desabafar pra quê, né? Desabafar pro celular, depois postar. Mas antes desse vídeo continuar, deixe seu joinha, comentário, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá, né? Esse assunto é um assunto meio polêmico, sabe? Sabe aquele assunto que cada um tem um tipo de opinião e essa opinião não é questionável. Quero deixar bem claro que tudo que vai ser falado aqui é sobre mim e sobre o que eu penso. Não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver com o Rafael. É sobre o que eu penso, sobre a minha maneira de pensar. Então, se alguém vê e depois falar assim, mas é influenciado por alguém, não. Esse vídeo é meu, não tem nada a ver com a opinião de ninguém. Vocês acham que ser bom demais às vezes ajuda? Você se acha bom? Mas eu não tô falando de bom em algo. Uma pessoa boa, vocês se acham? Uma pessoa que tem o bem no coração? Eu às vezes penso que sim, mas aí às vezes eu sinto que não. Às vezes eu sinto que eu queria ser bem mais do que eu sou. Mas as pessoas acabam confundindo, né? Bondade com a gente ser besta. E de um tempo pra cá eu tô preferindo me afastar do que passar por certas situações que eu já passei minha vida toda. Tem gente que acha que é bom em muitas coisas, mas aí acaba não sendo bom em nada. Às vezes eu penso assim em focar em uma coisa só e seguir, sabe? Assim. Mas às vezes a vida da gente é tão entediante que às vezes é bom mudar, né? Aprender coisas novas. Sempre é bom você saber de tudo um pouco. Eu penso assim, né? Das vezes que eu me ferrei assim na vida, assim, foi sempre tentando fazer bondade pra alguém. Sempre tentando ajudar alguém, sempre tentando tomar as dores de alguém. Aliás, tomando as dores das pessoas. E depois, quem passou por ruim fui eu. Mas o mal da gente é a gente pegar a raiva das pessoas sempre ouvindo um lado só da moeda. Não é verdade? Agora me responda, quantos nãos você já levou? Esse não, um desses nãos que você levou, vem em forma de silêncio? Que eu acho que é bem pior, não é? Eu tenho 37 anos de idade e eu nunca gostei de vitimismo. Nunca gostei de me fazer de vítima. Eu acredito em injustiças. E sempre eu achei que eu fui injustiçado. Desde pequeno, que eu me lembro assim, que eu me entendo por gente, como diz o velho ditado, eu acho que eu me sinto injustiçado, assim, sabe? Com muitas coisas. Quando eu era criança, meus primos vinham passear em casa e quebravam meus brinquedos, quebravam minha bicicleta, minha motoca, e eu sempre tive que ficar quieto. Aguentar as coisas quieto pra não caçar confusão na família. Até meus 18 anos, eu nunca tive privacidade de adolescente. Eu sempre tive que dividir quarto. Até os 10 foi com meus pais. Que tinha 3 quartos, como a gente morava com a minha avó e meu avô. Um quarto era da minha irmã, um quarto da minha avó e do meu avô, um quarto do meu pai e da mãe, e eu dormia no canto. Depois dos 10 anos, a gente mudou pra cá e eu fui dormir no quarto com a minha irmã.
que se casou quando eu tinha 18 anos. Então, até os 18 anos, eu nunca tive um quarto pra mim. Eu nunca tive um guarda-roupa pra falar de meu, um armário de roupa, uma cômoda, nada. Sempre usava o da minha mãe. E ainda se chegasse em casa e visse que estava mexido em alguma coisa, eu sempre levava xingo e apanhava. Comiam coisas escondidas de mim, esperava eu ir dormir para comer. Mas eu era tão besta ao ponto de quando eu tinha, eu esperava a pessoa chegar para mim comer, para repartir. Aí eu não sei se isso vem de mim ou se eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe é meio assim, sabe? Eu lembro assim que eu nunca podia ser eu mesmo, em lugar nenhum. Só quando eu tava sozinho. Nem aqui, nem na escola, nem com os meus amigos, nem na casa da minha avó, que não morava aqui, nem na casa de tio, lugar nenhum eu podia ser eu mesmo. Sempre tinha alguém pra criticar aquilo que eu fazia. Sempre vinham com uma piadinha, mandava eu engrossar a voz, mandava eu andar direito. O porquê que eu tinha amizade só com meninas, o porquê que eu não jogava futebol, o porquê que eu não soltava pipa. Tudo era motivo de questionamento. E eu sempre fui engolindo isso e tentando me moldar conforme os padrões que as pessoas próximas a mim queriam que eu fosse. Quando meu avô faleceu no ano 2000, eu tinha 15 anos. E daquele momento em diante, eu com 15 anos eu tive que cuidar da minha avó. Ela tendo 6 filhos, 15 netos, vários bisnetos, eu tive que abrir mão de tudo da minha adolescência para cuidar da minha avó. E ainda eu tive que ouvir de muitas pessoas da família que eu era folgado, que nós aqui de casa roubávamos o dinheiro da minha avó. Era humilhação sempre quando vinha alguém aqui. Questionavam a forma que a gente tratava dela. Era eu que dava banho, era eu que dava comida na boca, era eu que trocava fralda, que limpava cocô, xixi, escovava os dentes. Inclusive, eu ganhei 2 hérnias de disco de tanto pegar peso no banheiro, porque minha avó era magrinha, só que ela era bem pesada e ela não se ajudava, ela não fazia força, sabe? E nisso eu sofro até hoje com dor nas costas por causa de 2 hérnias de disco que eu adquiria bem naquela época. E esses mesmos parentes que vinham aqui, eu sempre tentava ser bom, tentava ser gentil. Até mesmo com as pessoas aqui de casa, sabe? Sempre tentava mostrar serviço. Além da minha avó, eu limpava a casa, eu fazia comida. Porque minha mãe trabalhava no asilo. A minha infância, para falar a verdade, toda foi basicamente dentro do asilo e dentro do cemitério. Porque minha mãe trabalhava no asilo e meu pai no cemitério. Brincava lá no meio dos túmulos, ou lá com os velhos. Eu tinha amizade com todos os idosos lá do asilo. Eu tinha apenas 18 anos quando minha irmã casou. E como ela trabalhava, eu fui atrás de... Eu, com 18 anos de idade, não tinha experiência nenhuma. Eu fui atrás de todo o casamento dela. Festa, roupas, tudo. Salão, decoração de igreja, de salão, de festa. Isso porque o casamento naquela época era para 300 pessoas e deu até 500 na época. Quando ela engravidou, ela teve problema na gestação e no parto. Eu fiquei a dieta dela todinha, saindo daqui, indo pra lá a pé, que não é perto. E eu lavava, passava, cozinhava, fazia marmita pro meu cunhado e muitas outras coisas. E logo em seguida ela operou da vesícula. E quem ia lá? Limpar, passar, cozinhar, fazer a marmita pro meu cunhado. Naquela época ainda tinha minha mãe que olhava a Letícia.
Mas, basicamente, era eu que levava ela pra escola. Fiquei uns bons meses fazendo isso. Na minha vida, eu sempre fiz muitas amizades. Colegagem. E eu sempre quis ser prestativo, acolhedor, ajudar. Já ajudei em reforma de casa, eu cozinhava e chamava pra jantar, chamava pra almoçar, dava roupa, sapato, tudo que eu podia fazer assim, eu tratava como se fosse da minha família. Minha mãe até brigava comigo, mas sempre tratei como se fosse da minha família. E quando eu fui embora lá pra Santa Catarina, eu recebi as pessoas que iam daqui pra lá na minha casa, eu tentava ajudar, eu dava a cesta básica que eu ganhava do meu emprego, e colchão, e uma coisa e outra que eu não estava usando, para tentar fazer por elas o que eu não tive quando eu fui para lá. Daí é o que vem o pior, né? Quando eu me casei, essas mesmas pessoas que eu ajudei viraram as costas para mim. Falaram assim que não iam no meu casamento porque era casamento de 2 homens. Isso eu estou falando da minha família. E dessas pessoas que quando foi pro sul, eu ajudei, muitas delas saíram falando que eu ajudei para me aparecer e que eu só ajudei para depois ficar falando pros outros. Coisas que eu acho que eu nunca comentei com ninguém e eu tô falando aqui agora para vocês. Agora me responda uma coisa, será que a bondade compensa? Porque se a gente faz e sempre tá levando na cara, as pessoas nunca acreditam na bondade da gente? Ou elas não têm bondade e acham que a gente é igual? Bom, eu não sei, né? Só sei que até hoje eu tentei fazer minha parte. Depois que eu casei com o Rafael, ainda eu continuei ajudando os antigos amigos, os novos amigos, que a gente faz um monte de amigo, né? A gente pega os amigos pra gente. Mas eu sempre andei tomando pelas costas, sendo apunhalado pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de agir, por uma fala mal interpretada. As pessoas sempre me julgaram pelos meus defeitos, mas nunca olham minhas qualidades, sabe? Se afastam como se nada se importasse. Eu não digo só de amigos, também própria família em si. Já fui acusado de não ser digno de ser padrinho de casamento, de batizado do nosso afilhado. Olha só que ponto a gente chega. E a gente ouvir isso dos próprios amigos, que se diziam amigos, né? As pessoas só me convidavam para os lugares quando era para me cozinhar, fazer alguma coisa, ou quando era para emprestar alguma coisa do buffet, ou alguma decoração. E eu fingia que não via, e na maior da boa vontade eu fazia. Já fui boicotado, caluniado, pelas próprias pessoas que sentavam na minha mesa. Isso recentemente. Muitas das vezes eu priorizei os meus amigos do que minha família, e de uma hora para outra, sem saber motivos, assim, eu fui deixado para trás, como se eu não existisse mais. É igual eu falei no começo do vídeo, eu estou falando de mim, de coisas que eu vivencio em minha perspectiva. E eu quero deixar bem claro aqui que eu nunca falo nada da boca para fora. Sempre que eu falo, principalmente eu te amo, essa frase é muito forte. Então, se eu falei, nunca foi da boca para fora. E sempre essas pessoas que eu sempre me declarava, eu estou falando de amigos, assim, essas pessoas que mais me decepcionaram. Mas como diz na Bíblia, né? Infeliz do homem que acredita no outro homem, não é verdade?
Na verdade, hoje em dia sobraram-se os dedos e faltam as pessoas, né? Essa é bem a... Sabe aquele negócio que fala assim, de amigo dá pra contar no dedo de uma mão? Isso é verdade. Olha só, uma vez, há muito tempo atrás, eu coloquei um grupo de amigos dentro da minha casa, assim, como amigos mesmo, que eu dava de tudo, assim, eu sempre ajudando. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que eles estavam se reunindo para roubar meu celular, minha câmera digital, dinheiro da minha bolsa. Chegou a sumir, mas eu fingi que não via, sabe? E depois, mais pra frente, eu fiquei sabendo disso. E assim... é muita coisa, né? Não, e eu fico assim, perplexo. Eu tô falando assim, eu tô conversando aqui como se eu estivesse falando com alguém, sabe? Com uma terapeuta, por exemplo. É complicado. Sabe a palavra padrinho, madrinha, assim? Eu nunca tive sorte. De nenhum tipo, assim. Eu nunca tive padrinha e madrinha, padrinho e madrinha em Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças. Se eu não me engano, acho que eu nunca ganhei nenhum presente. E aí as pessoas me perguntam assim, qual que é o seu maior arrependimento da vida? Olha que eu nunca me arrependi de nada que eu fiz, hein? Eu sempre fui meio destemido assim. Mas o meu maior arrependimento foi ter casado. Não ter casado com o Rafa, ter casado da maneira que eu casei. E ter feito festa, assim, sabe? Ter gastado, assim. Porque hoje eu penso, assim, que eu poderia muito bem ter pegado isso e ter ido só com ele pra um país de fora, casado, na beira do mar, sei lá. Hoje eu penso totalmente diferente. E também pelas pessoas que estavam lá. Não mereciam estar lá. 90%. Muitas vezes eu servi como ouvinte, psicólogo, assim. Eu apaziguei situações, eu ouvi muita coisa. Só que depois de um certo tempo a pessoa se afastava de mim, ia pra junto daquela que estava falando mal e virava a cara pra mim. E depois eu ficava sabendo que o culpado era eu, como se eu tivesse falado. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes. E por ter fama de falar a verdade, de ser falador assim, depois essas pessoas continuaram convivendo e me excluíram e, tipo assim, do convívio social quase, praticamente. E sempre essas que falavam e brigavam e xingavam por trás, às vezes hoje se reúne e só porque eu tive coragem de falar aquilo que as pessoas falavam por trás, hoje eu sou excluído. Literalmente excluído. Por qualquer besteirinha, assim, erros que a gente comete, que eu fale, assim, por qualquer coisinha as pessoas deixam de me mandar feliz aniversário, vamos, numa data, numa coisa muito importante, assim. Sempre quando tem festa, chove de postagens. Mas quando não tem, simplesmente finge que esquecem, sabe? Por qualquer coisinha se afastam, assim, sabe? Se eu sou sincero, fala que eu sou chato. Colocam palavras na minha boca, assim, pelo simples fato do jeito que eu olho. Se eu faço, ajudo, é porque eu quero me aparecer. É isso que eles falam. Se eu convido pra alguma coisa que eu vou fazer, é porque eu também quero me aparecer. Que eu sou arrogante, falso, do mesmo jeito como se eu não tivesse convidado, entendeu? Nariz em pé, prepotente, isso são poucas coisas assim que eu já fiquei sabendo que falaram de mim. Eu, a minha vida toda, eu sempre me esforcei para aprender. Corri atrás para fazer curso de italiano, fiz espanhol,
corri atrás para entrar no seminário, que me deu vontade, eu fui e entrei. Sempre aprendi as coisas praticamente sozinha. E nunca neguei ensinar para ninguém. Sempre ensino. Tanto a mexer com edição de vídeo, de foto, de tudo, assim. Eu nunca me nego a passar as informações, uma receita. Eu não sou egoísta, sabe? E sempre essas pessoas que eu tentei ensinar, tentei ajudar, assim, nunca me falou um obrigado. Eu já cozinhei em casamento, sozinho. Não ouvi um obrigado. E sempre que eu precisei, essas pessoas foram as primeiras a largar da minha mão. Por qualquer coisinha besta que eu fale, por eu não estar bem, e quando eu não tô bem, eu costumo ficar mais na minha, assim, essas pessoas largam a minha mão, assim, como... Eu acho que eu tenho alguma doença contagiosa, que não é possível. Sabe, ouvir certas coisas das pessoas que a gente gosta e ver que elas não se doam e não se doem pela gente como a gente se doou e doeu por elas, é triste, viu? É triste. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia gravar esse vídeo e não ia chorar. Hoje, escrevendo isso aqui, eu quase chorei, mas eu falei assim, eu não vou chorar. Isso às vezes é pior do que um soco no estômago. Você se sente fraco, você se sente frágil. Você começa até a questionar a sua verdade. Você sabe que é verdade, mas você começa a se questionar, sabe? Será que realmente eu tô certo? A gente começa a se auto-excluir. Deixa de ir nos lugares, não sai mais de casa. Sabe pra quê? Pra evitar decepção. Porque já foram tantas que eu acho que as pessoas fazem sem perceber, que eu prefiro hoje não conviver do que ter mais decepções desse tipo. Como eu disse, isso dói mais do que um soco no estômago. A questão é a seguinte, para não compridar muito esse vídeo. Será que vale a pena mesmo você ser tão bom? Será que vale a pena essa bondade que as pessoas não acreditam? Porque eu não tô fazendo por assim. Claro, a gente espera sempre a gratidão, mas eu faço mais por mim mesmo, porque eu gosto de ajudar. Aí a gente faz, e hoje eu me vejo sem família, quase, sem amigos, sozinho, sem sair de casa, e as pessoas que umas falavam das outras convivendo como se eu não existisse. E como se o culpado de tudo fosse eu. Eu sempre preferi falar a verdade assim, do que ficar falando pra um e pra outro e a pessoa não saber, sabe? Já me estrepei muito, muitas vezes eu me arrependi de ter falado de verdade e eu também não vejo problema nenhum em pedir perdão. Eu sempre fui, voltei e pedi perdão quando eu vi que eu estava errado. Só que uma hora cansa, né? Porque de tudo isso que eu contei pra vocês, desde quando eu era criança, sabe? Eu nunca ouvi um pedido de desculpa. Nunca ouvi um pedido de perdão. Sempre as pessoas se acham certos, se acham sábios, se acham superior a mim. Eu acho que é por isso que eu criei essa casca, sabe? O Rafael fala assim de vez em quando que eu sou muito assim, sabe? Eu não volto com ex meu, porque eu acho que se não deu certo uma vez, não vai dar certo, gente. As pessoas não acordam pra vida. E eu acho traição imperdoável, é totalmente imperdoável, sabe? E eu prefiro continuar falando as verdades que eu acho, cada um, nenhuma verdade absoluta, mas cada um tem a sua verdade. E eu prefiro continuar falando do que viver num mundo de falsidade, sendo convidado por ser puxa-saco,
sendo convidado por proporcionar coisas gratuitas para as pessoas. E eu não sei conviver depois disso. Eu posso até perdoar, mas eu não sei conviver. Mas sabe de uma coisa? Essas palavras aqui servem para me refletir também. Porque a gente faz e quem precisa ver está vendo. Gente, eu ajudo muito a gente, mas eu não fico postando. Eu nem preciso. Sabe, eu já coloquei gente dentro da minha casa. Eu dava, tipo assim, de tudo pra pessoa. Mais do que era obrigação. E a pessoa me apunhalava pelas costas. Mas fica aqui uma pergunta. Será que a bondade vale a pena? Eu espero que um dia essa minha opinião mude. Porque a gente percebe quanto mais a gente precisa das pessoas, mais as pessoas se afastam da gente. Não é verdade? E eu nunca tive coragem de fazer isso com ninguém. Com absolutamente ninguém. Se eu me afastei de vez, foi porque as pessoas se afastaram de mim primeiro. Mas fica assim, tá bom? É uma reflexão para todo mundo pensar. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpem meu desabafo. Tá? Mas eu precisava fazer isso. Tá? Mais um bate-papo aqui. Fiquem com Deus. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. E obrigado por me ouvirem.